Paz e graça, Deus abençoe a vida de cada um. Quero estar aqui dando início ao estudo das Escrituras Sagradas e expondo uma visão panorâmica da Bíblia, né, sobre os livros da Bíblia, né, e eu queria estar começando sobre os Evangelhos, né. Nós sabemos que as Escrituras ela está composta em dois compédios, no certo sentido, dividido em duas partes, que é o Antigo e Novo Testamento. Eu queria começar pelo Novo Testamento, né, que envolve a história sobre Cristo, também envolve a história sobre o nascimento da igreja e as epístolas do apóstolo Paulo, João, né, Pedro e Apocalipse. Mas eu queria estar começando pelos evangelhos, né? Os quatro evangelhos que estão contidos dentro da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? São esses evangelhos a qual faz parte, né, da Bíblia, e os evangelhos tratam do início da história, né? Esse início, né, de tudo a partir então do nascimento de Jesus Cristo. Por isso que vem primeiro, né? Os quatro evangelhos nos contam, de certa maneira, a história de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João vão estar expondo dentro, né, dos seus livros, dos seus escritos, né, a história de Cristo. Se quisermos sabermos sobre Cristo, precisamos ler, estudar, né, sobre os evangelhos. Tudo que está relatado vai estar expondo, né, a vida de Cristo no seu período, no seu momento que esteve, né, nessa terra e tudo que passou. O que quer dizer a palavra evangelho? Quer dizer boa nova, boa notícia. O evangelho, portanto, trata de um fato que se realizou em uma certa época da história. E não haveria evangelho se Cristo não tivesse vindo ao mundo. Porque na realidade a boa notícia é o nascimento de Cristo. A boa notícia é que Jesus veio, né, então para remir, né, redimir o mundo do pecado e então tornar o Salvador do mundo. Nos evangelhos há muito mais que a narração de milagres. Por igual modo, os evangelhos não se apresentam simples memórias, antes são proclamações escritas da história da redenção. O objetivo dos evangelhos, na realidade, é trazer a revelação da redenção da humanidade. Quando nós adentramos e aprofundamos nos evangelhos, nós vamos perceber o quão é maravilhoso, não só a exposição de milagres que foram realizados através de Cristo, né, mas principalmente a via dolorosa, a morte e a ressurreição de Cristo, que é o foco principal dos evangelhos. A primeira pergunta que nos apresenta antes de começar o estudo do evangelho é essa: por que há quatro evangelhos? A maioria das pessoas começa a perguntar por que há quatro evangelhos, né? Por que não são dois, três ou só um só? E na realidade isso pode ser explicado facilmente pelo fato de ter havido nos tempos apostólicos quatro classes representativas do povo: os judeus, os romanos, os gregos e esse o corpo tomado de todas as três classes, a igreja. Então, por isso que existe quatro evangelhos. Na realidade, esses evangelhos estão escritos, né, um escrito diretamente aos judeus, outro aos romanos, aos gregos e outro, né, que envolve toda a igreja. Como assim, pastor? Como que pode haver quatro evangelhos que vai estar subdividido, né, no certo sentido, trazendo o ajuntamento desses povos? Porque cada um deles vai apresentar suas mensagens de forma a qual vai falar com o período daquele povo daquela época. Por exemplo, né, cada um dos evangelistas escreveu para uma dessas classes, adaptando-se ao seu caráter e às suas necessidades e ideias. Mateus, sabendo que os judeus, né, ansiosamente esperando a vinda do Messias prometido do Antigo Testamento, apresenta Jesus como Messias. Mateus é aquele que apresenta Jesus como Messias. Se você for ler o Evangelho de Mateus, sempre você vai ver Mateus
dando uma referência do cumprimento de uma profecia, porque na realidade ele está escrevendo aos judeus daquela época e eles tinham uma esperança da vinda do Messias prometido no Antigo Testamento. Lucas está escrevendo para um povo culto, os gregos, cujo ideal era o homem perfeito. Fez com que o seu livro focasse a pessoa de Cristo como a expressão desse ideal. Lucas tem essa intenção, porque na cultura a qual Lucas expressa e passa a mensagem é para um povo mais culto, e ele tenta mostrar de forma clara que Jesus é esse homem perfeito. Marcos escreveu aos romanos, um povo cujo ideal era o poder e o serviço, e ele descreveu Cristo como um conquistador poderoso. João tinha em mente, o apóstolo João, em mente a necessidade dos cristãos de todas as nações, e assim apresenta as verdades mais profundas do Evangelho, entre as quais mencionamos os ensinos acerca da divindade de Cristo e do Espírito Santo. O Evangelho de João, ele jamais, como que podemos dizer, ele traz a revelação mais da divindade de Cristo. João, ele aprofunda nessa parte da vida de Cristo, e é tanto que ele vai começar o seu evangelho dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, esses 4 evangelhos faz parte, então, do da nossa Bíblia, e a qual nos apresenta a história de Cristo Jesus. Mais uma razão para a existência de 4 evangelhos, a saber, um evangelho só não teria sido suficiente para apresentar os vários aspectos da personalidade de Cristo. Por isso que os 4 evangelhos trazem cada um aspecto daquilo que Cristo verdadeiramente é. Cada um dos evangelistas o vê sob um aspecto diferente. Mateus vê ele como rei, Marcos vê ele como conquistador, Lucas vê ele como filho do homem, o filho de Deus, e João, tem a visão, de Cristo como filho de Deus. Lucas como filho do homem e João como filho de Deus. Cada um deles traz uma visão, diferente, sobre Cristo Jesus, mas todos eles estão coerentes uns com os outros e têm, acima de tudo, o objetivo de revelar, e mostrar esse grande amor de Deus que foi revelado em Cristo Jesus, que veio, habitou entre nós e permaneceu, sofreu, padeceu e nos revelou a sua glória quando então ressuscitou, apareceu, para os discípulos e então foi assunto aos céus. E voltará, como diz a Bíblia. Nós vamos acompanhar um pouco sobre os evangelhos. Eu quero estar fazendo um vídeo curto, mas bem explicativo, no certo sentido, sobre os evangelhos e a Bíblia de uma forma geral. Deus abençoe e que Deus possa estar movendo sobre a sua vida através desse estudo.